Miriam se entusiasmou. Olhe para o menino, não é perfeito. Albert se emocionou. Sim, meu filho, Eurico. Eurico. É um belo nome, Albert, estou orgulhosa de você. Os dois se entendiam, enquanto o menino era cuidado pela parteira. Ele já havia comprado um enxoval luxuoso para a criança. Daria à criança coisas que Dick nunca tivera dele, principalmente carinho. Aquela noite ele não voltou para casa. Chegou apenas no dia seguinte, tomou um banho e arrumou-se para o trabalho. Dick já estava com 5 anos, era uma criança esperta e carismática. Albert não o molestava mais, era indiferente à sua existência. Mirka já desconfiava dele, nas idas para o bordel, e numa manhã sua mãe foi visitá-la. Como está, Mirka? Bem, mamãe. Entre antes que o frio a congele. Mirka já havia contado à mãe sobre a vida dupla de Albert. Mas elas sequer imaginavam o ponto a que ele havia chegado. Mirka comentou que ele havia passado a noite fora, como tantas outras vezes. Sua mãe sofria pela vida que a filha levava e falou com angústia na voz. Quando penso que ainda é tão jovem e já passou por tanta coisa, isso me abala os sentimentos. Não fique assim, mamãe, eu sei que Deus vai mudar a minha vida. Erica brincava com o neto e o mimava demais. Esse carinho dos avós e do pai invisível o confortava. Alguém bateu à porta. Mirka foi atender e fez Ludwig entrar. Como estão? Tudo bem? Sim. Ele carregava um pacote, que entregou a ela. Preocupava-se com o inverno. O menino estava crescendo e precisava de roupas novas. Ela agradeceu gentilmente. Obrigada, Sr. Wilkins, vou servir-lhe um chá. Ele permaneceu por meia hora, saboreou o chá e algumas broas que aguçavam o paladar. Era sempre agradável conversar com o cavalheiro, que estava sempre de bom humor e trazia ternura nos olhos. Ele se despediu de ambas, recomendando cuidados com o neto. Erica, antes de sair, convidou a filha para passar uns dias na fazenda. Sugeriu que ela pedisse permissão ao marido, para não contrariá-lo e desencadear outra briga. Já, mais tarde, quando caiu a noite, Albert voltou do trabalho, e ela pediu permissão para ir à fazenda. Por sua vez, ele não se importou. Queria mesmo mais liberdade para estar com Miriam e o filho Eurico. No dia seguinte, Mirka arrumou uma pequena mala e Albert a levou à fazenda. Hugo não sabia da vida dupla que ele levava e o convidou a entrar para uma conversa. Como sempre, apressado para o trabalho, ele se desculpou e seguiu seu destino. Hugo pensava que o genro era esforçado e que levava a sério seu trabalho. Por tudo isso não tinha tempo para conversas. O fato é que ele era antissocial, mas aos olhos do sogro, ele apenas tinha responsabilidades demais. Por esse motivo, o pai de Mirka não percebia a sua indiferença. Naquela noite, Albert visitou Miriam e se alegrou ao ver o filho tão saudável. Não cabia em si de contente. Um menino era tudo o que queria, um filho de seu sangue, que teria como herdeiro. Ele comentou com Miriam que a esposa ficaria uns dias na fazenda dos Dort e que teria mais tempo para estar com ela. Albert providenciou uma morada para a amante. Ao entrarem na casa, ela pôde notar o conforto. Estava devidamente mobiliada com móveis luxuosos. Na frente da casa havia um belo jardim com árvores frutíferas e um balanço. Miriam gostou do ambiente e se mostrou maravilhada com a residência. Ela era uma mulher sedutora, com cabelos castanhos escuros, olhos verdes e expressivos, pele alva e aveludada. Jogava toda a sua experiência nessa relação e apostava que, algum dia, ele largaria a esposa para viver com ela. O quarto era aconchegante, com muitos quadros na parede. Lembrava o luxo do bordel.
Albert investira todas as suas economias na compra da residência, e, orgulhoso, indagou. Temos o nosso ninho, não é, Miriam? Agora sim, sinto-me uma mulher realizada. Mirka voltou para casa. Albert estava impaciente, queria estar com a amante, pois sentia que ela era seu verdadeiro amor. A esposa preparou de jejum, mas ele, apressado e inquieto, foi para o trabalho sem, ao menos, tocar na comida. Antes foi visitar Miriam e, com ela, tomou sua refeição matinal. A experiente senhora tinha certeza de que ele iria visitá-la, por essa razão preparou algumas guloseimas com esmero. Ela ganhara terreno e investia todo o seu charme, e o filho garantia que ele estivesse cada vez mais ao seu lado. O tempo passou e o bebê cresceu, já estava com 3 meses, mas estranhava o colo do pai e chorava muito quando ele o pegava nos braços. Albert dizia à mulher que não compreendia porque o menino chorava ao vê-lo, mas ela dizia ser normal. Contudo, na realidade, havia algo mais. Espiritualmente eles não combinavam. Mirka esperou o marido para o almoço, mas ele não apareceu. Ela, então, almoçou com o filho. A primavera chegou, e, com ela, a esperança, que despertou o coração de Mirka. Ela já tivera momentos felizes revendo Hendrik. Seu filho tivera a oportunidade de estar com o pai. Agora restava esperar os próximos acontecimentos. A necessidade de buscar respostas às suas questões a fazia entrar na plantação. Ela viu um brilho se aproximar, mas não era o seu amor. Diante dela surgiu o mesmo Senhor que orara em sua casa para afastar os maus espíritos. Ela perguntou: a que devo a sua presença, Senhor? Venho lhe colocar uma difícil decisão. É sobre Hendrik. Estou apreensiva. Diante da sua indagação, ele colocou a decisão dos superiores de que as visitas de Hendrik estariam suspensas, e que o motivo era preservar o menino, pois ele estava crescendo e poderia desequilibrar-se. Ela se decepcionou e disse que sentiria falta de Hendrik, pois lhe tinha um grande amor e isso bastava para sua felicidade. Mas o superior a fez lembrar que Hendrik não pertencia mais ao mundo físico e sua presença era tão somente uma missão para ajudá-la a superar a crise do casamento. Dizendo isso, ele desapareceu. Mirka voltou à cabana. Estava visivelmente pálida. Era difícil aceitar aquela situação, mas sabia que não poderia fazer nada. Essa era uma decisão de seus superiores, e o remédio era orar, para que ele logo retornasse. Logo em seguida, recebeu a visita de Natasha, que foi ver o sobrinho e saber como iam as coisas. Tem passado bem, Mirka? E todos? Estamos bem, com a graça de Deus. Ela foi em nome da família Vollenhoven, que sentia a falta deles e queria notícias. Depois de acomodar a cunhada em uma cadeira confortável de lhe servir um chá, ela desabafou e contou que Albert passava as noites no bordel, e que havia mudado muito de humor, tornando-se ríspido e agressivo, e que sua vida havia se tornado um pesadelo. Natasha acreditou tratar-se apenas de uma fase, pois, desde criança, Albert só tinha olhos para ela. A jovem não sabia o que falar, e se reservou para que as coisas não se tumultuassem ainda mais. Ao chegar a casa, Natasha contou ao pai os acontecimentos, com a intenção de ajudar Mirka. Ele resolveu ir à carpintaria para conversar com o filho. Albert estranhou a presença do pai, que o chamou de lado e se abriu, contando as novidades que a filha trouxera, as quais não eram nada agradáveis. Tentou fazê-lo entender o seu erro, mas, irado com a notícia, Albert contou-lhe a verdade sobre Dirk e revelou que Mirka estava grávida de Hendrik quando se casou com ele. O pai se abalou, dizendo que isso era muito grave, principalmente por Dirk não ser seu neto. O relato do filho chocou profundamente o senhor, que resolveu não mais se intrometer. Albert estava comandando a situação da melhor forma que lhe convinha.
Ele foi para casa e repreendeu Mirka. Aproveitando-se da situação, revelou-se muito zangado, dizendo que, por conta do acontecido, passaria a noite fora. Na verdade, era somente mais uma desculpa para poder ficar como Miriam. Ele não tinha remorsos de suas atitudes, fazia qualquer coisa para estar com o filho Eurico, e sentia que Mirka atrapalhava sua vida. Chegando a casa, a mesa estava posta para a ceia, as baixelas, de excelente qualidade, um vaso de flores e castiçais enfeitavam o ambiente. Miriam estava produzida, com roupas caras e perfume francês. Ele se deslumbrava com sua beleza, e ela o recebeu com um caloroso abraço. Esperava-o para a ceia, sabia que não faltaria. Essa certeza de Miriam era devido à experiência que ela tinha para seduzir e fazer com que suas vontades fossem atendidas. Ela entregou o filho a Albert, mas a criança o estranhava e, depois de muito chorar, ele o devolveu à mãe, e se chateou por não compreender tal atitude. A situação de Mirka não encontrava trégua. Já haviam-se passado 2 anos. Ela estava novamente em meio às tulipas, esperando por Hendrik, porém ele não apareceu. Contudo, ela não perdia a esperança de revê-lo. Dirk estava, então, com 7 anos, e era um menino exemplar. Ela lhe ensinou as letras, e ele aprendeu muito rápido. Como mãe, Mirka se sentia orgulhosa do progresso que o filho estava tendo. Ele era muito atento e questionava cada novo aprendizado. Um dia, Hugo Dort chegou aflito à sua casa, tinha uma novidade grave para contar e chamou Erika para uma conversa. Soube que nosso genro montou uma casa com uma meretriz e teve um filho com ela. Esse menino já está com 2 anos. Não me surpreendo, disse Erika. Sempre desconfiei do comportamento dele. Ela relatou as queixas da filha e as seguidas idas dele ao bordel. Não era difícil esperar isso do genro. Ela colocou também o fato de que Cal aconselhara contra as grosserias que cometia com a esposa. Atônito, Hugo disse sentir pena da filha que, possivelmente, já sofrera bastante. Ele a aconselhou a procurar a filha para saber notícias de como ela estava e se precisava de alguma ajuda. Assim ela fez. Chegou à cabana da filha e bateu à porta. Mirka surpreendeu-se, notou que ela estava descomposta, com ar de quem trazia uma notícia grave. O que houve, mamãe? Aconteceu alguma coisa? Erika rodeou o assunto até que desatou a falar. É sobre Albert. Seu pai descobriu que ele mantém uma mulher numa casa e tem um filho com ela. É pior do que eu esperava. Após respirar fundo, ela disse à mãe que não poderia fazer nada, mas que tinha esperança que Deus a libertasse daquele casamento. Sua mãe a lembrou das imposições da igreja, e que Cal seria contra a separação, e ela afirmou que esperaria por um milagre, e que tinha certeza de que Deus a livraria daquela união desastrosa. Mais tarde, desesperada, ela foi à plantação de tulipas e pediu a presença de Hendrik, mas, em vez dele, foi o superior dele que atendeu. Não se desespere, Mirka. Eu já soube de tudo, tenha fé. Deus vai libertá-la. É preciso ter paciência, pois as coisas se resolverão. Então, sabe que Albert tem um filho com outra mulher? Sei. Essa criança é o mesmo feto que você abortou, encontra-se revoltado, pelo ato que Albert cometeu. Eram novas informações que ela aprendia. Assim ela pôde entender um pouco mais sobre a lei de causa e efeito, e concluir o que provavelmente Eurico e Albert iriam ter de enfrentar. Após isso, o afável espírito a deixou, numa visão que desapareceu lentamente, como uma nuvem brilhante que fazia aos olhos doerem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao retornar à cabana, Mirka encontrou o filho fazendo as tarefas de aprendizado que ela aplicara. Ele percebeu que a mãe estava abalada,
e, num ímpeto, pronunciou: Mamãe, por que o papai não para em casa e me evita? Filho, seu pai é um homem rude, não consegue demonstrar sentimentos. Mas não se aborreça, um dia isso vai passar. Dirk era um menino esperto e aceitou as desculpas da mãe. Não queria aborrecê-la, tratou de desconversar. Naquela noite, Albert visitou Miriam e chegou eufórico, querendo agradar o filho. Porém, por mais que o acariciasse, a criança fugia dele. Mesmo assim, ele pegou o menino à força e o colocou no colo. O garoto disse: Eu não gosto de você. Desconcertado, ele ficou nervoso e reclamou com Miriam, que logo o defendeu, dizendo que o filho era apegado a ela, e que Albert passava pouco tempo com o menino. Ela usava de astúcia para que ele largasse da esposa e fosse morar com ela. E mais uma noite ele dormiu fora para ficar com o filho. Na manhã seguinte, ele foi para a cabana. Já havia estado na cidade e comprado provisões para casa. Recentemente, Cal havia lhe chamado a atenção, pedindo que ele fosse mais presente, lembrando que a união diante de Deus era um compromisso sério. Mirka agradeceu pelas compras, mas reclamou a falta de sua presença e resolveu esclarecer os fatos. Soube do seu caso com Miriam, e também de Eurico. Essa situação não pode continuar, quero que tome providências. O que pensa fazer? Quero que resolva entre uma de nós, antes que o leve a público, e me consulte com Cal. Ele não respondeu, saiu para o trabalho bastante transtornado, não esperava aquela reação de Mirka, e achava que conseguiria esconder essa situação. Enquanto Mirka esperava pela decisão dele, continuava em sua rotina, pedindo a Deus que a libertasse daquela prisão. Naquele dia, Mirka só pensou em se libertar. Ela orou e pediu a Deus que lhe intercedesse, que o marido fosse embora de casa e que Cal a libertasse do compromisso de casamento assumido perante a igreja. Pensando assim, ela se dirigiu às tulipas e caminhou para tomar a fresca. Sem que esperasse, o superior de Hendrik se materializou e relatou-lhe sobre as ordens dos superiores. Mirka, em nome dos meus superiores, eu lhe peço que amanhã, neste mesmo horário, traga a família de Hendrik aqui, é muito importante. Poderia me adiantar alguma coisa? Não posso, siga essa orientação, é para o seu bem. Antes que ela tentasse indagá-lo novamente, ele desapareceu, deixando-a intrigada com o assunto. Teria de arrumar um argumento muito forte para levar os Willikens até lá. Mirka, sem perder tempo, atrelou o cavalo e seguiu rumo aos limites das terras dos Willikens. Encontrou com Ludwig, que cavalgava pelas redondezas da fazenda. Em pouco tempo, ela afirmou ser necessário que ele levasse Beatriz e Carla à sua cabana, pois era um assunto urgente sobre o Hendrik. Ludwig pediu uma explicação, mas ela afirmou ser algo importante, que ela falaria no momento certo. Diante disso, ele concordou em levar a família. Naquela noite Mirka não conseguiu dormir. Estava aflita. Não sabia o motivo daquela reunião, mas confiava no superior, que certamente sabia o que estava fazendo. Por mais que pensasse, nada vinha à sua cabeça, ela não conseguia decifrar o enigma. No horário combinado, Ludwig levou a família, que foi contrariada, achando que ela reclamaria direitos sobre a fortuna de Hendrik. Ao entrarem na cabana, Beatriz, aparentemente irritada e com áreas hostis, perguntou-lhe sobre o motivo de querê-los à sua presença. Mirka apenas afirmou ser necessário ir até as tulipas, porque lá estava a razão de chamá-los. Sem entender os fatos, a família seguiu e, quando todos chegaram à plantação, uma luz intensa se colocou à frente deles. Aquilo os assustou. Enquanto a visão clareava, o espírito de Hendrik se materializou. Mamãe. Papai. Cala, disse o espírito com a voz embargada. Sou eu mesmo. Não se assustem, preciso falar-lhes com urgência.
Dirk é meu filho, não o desprezem. Mirka merece toda a atenção de nossa família, só estarei em paz quando meu filho for reconhecido. Beatriz chorou, Carla empalideceu e Ludwig suspirou. Filho, perdoe-me, disse Beatriz, sem conter as lágrimas. Eu os amo. Preciso partir, acabou meu tempo. Beatriz implorou para que ele ficasse mais um pouco, porém o brilho se desfez diante deles, que estavam totalmente surpresos. A família estava abalada e Mirka os convidou para voltarem à cabana e lhes ofereceu um lugar para sentar, enquanto faziam chá calmante. Após tomarem o chá, e um pouco mais calmos, Carla pediu que Mirka relatasse todo o acontecido entre eles. Mirka apresentou, com suas palavras, o retrato do passado, lembrando a noite de Natal, quando tudo acontecera. Naquele dia em que recebera a caixinha de música, e que, após, ele disse que iria contar tudo à família e pedi-la em casamento. Contou-lhes que só notou a gravidez após a morte dele, e que o seu espírito sempre vinha ver Dirk. Falou que Albert a desposou, mesmo estando grávida de Hendrik, e lhe jurou amor, e também é seu filho, mas que, na verdade, isso nunca aconteceu. Dirk nunca recebera o carinho dele, pois o padrasto evitava e o desprezava. Pobre pequeno, disse Carla. Mirka colocou a atual situação de seu casamento e contou sobre a amante do marido e o filho que tiveram. Explicou que, por tudo isso, Albert só tinha olhos para sua nova família, e a situação estava insuportável. Disse que gostaria muito de libertar-se dele. Ludwig, comovido, balbuciou. Sinto por você, filha. Obrigada. Beatriz percebeu que Ludwig já havia adotado o neto e a nora, só faltava ela e Carla se entenderem, e isso ela queria resolver prontamente, pois já haviam perdido muito tempo. Dirk, que ainda dormia, levantou-se e, aproximando-se deles, cumprimentou-os educadamente. Beatriz chorava e Carla soluçava. Elas o abraçaram, e o menino não compreendeu o tumulto. Naquele momento, Mirka revelou ao filho toda a verdade. Beatriz afirmou que, daquele momento em diante, repararia todo o mal, e que Dirk receberia todo o carinho deles. Disse que estudaria uma forma de ajudá-la a se livrar do monstro com quem convivia. A família Wilkins se despediu, e Mirka percebeu um milagre acontecendo. Seu filho não seria mais rejeitado, e isso apagaria o mal que a vinha consumindo. Parecia que a dor do sofrimento havia aliviado, pois não se sentia mais sozinha. Já não esperava o marido para o almoço, tampouco à noite. Deixou que o destino se encarregasse de resolver o seu karma. Chegou o domingo daquela semana e todos foram para a igreja. Albert fez o mesmo, levando Mirka e Dirk. Essa era uma maneira de estar bem com Cal, depois da colocação da decisão de Mirka sobre Miriam. Ludwig chegou antes com a família. Após o sermão, Cal perguntou se alguém queria dar um depoimento, em favor de Deus e da igreja. Ludwig se levantou e, com voz firme e decidida, pronunciou. Meu filho Hendrik, antes de falecer, deixou uma jovem grávida. Ela é uma pessoa muito honrada e digna de nossa consideração. Estou falando de Mirka, seu filho, Dirk, e meu neto. Todos se espantaram. Albert demonstrou ódio em sua face. Ludwig continuou. Como avô de Dirk, tenho a declarar que, de hoje em diante, ele é meu neto herdeiro. Albert se transfigurou e rebateu o Sr. Wilkins. Ele também é meu filho, sua intervenção só fará mal à criança. Ludwig acrescentou. Soube que Albert Vollenhoven tem sido um péssimo marido e pai, que usou de violência, muitas vezes, contra Mirka, e ainda mantém uma casa com uma amante, que lhe deu um filho. Os fiéis se revoltaram, e alguns explanaram. Então ele não é digno de frequentar a casa de Deus.
Albert se retirou. Sua reputação, agora, estava manchada. Cal afirmou que, depois daquela situação, Mirka poderia voltar à casa dos pais. Todos concordaram. Ela estava livre para deixar a cabana e sair da vida de Albert para sempre. Mirka chorou no ombro de Ludwig, que acalmou. Em seguida, recebeu o carinho de Beatriz e de Carla. Eles a ajudaram a buscar os seus pertences na cabana, e, assim, deixaram para trás esse episódio tão conturbado. Beatriz fez um convite para que ela e o menino fossem morar no casarão, mas Mirka preferiu voltar para a casa dos pais. Naquele momento, ela precisava do apoio deles. Beatriz concordou, deixaria que o tempo decidisse seu destino. Assim, eles a deixaram na fazenda, onde foi recebida por Hugo e Erika. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. Uma nova fase para Mirka. Já em casa, Ludwig se preocupou com o bem-estar de Dirk e confessou à esposa que gostaria muito de ver o neto morando no casarão, mas que, se não fosse possível, ajudaria os Dort e lhes daria mais condições para levarem conforto ao pequeno. Beatriz escutou a sugestão do marido e perguntou-lhe: "O que poderíamos fazer, Ludwig?" "Pensei em reformar a casa e aumentar os cômodos, se assim Hugo permitir." Decidido a fazer a reforma, Ludwig foi à procura de Hugo e, ao encontrá-lo na lavoura, explicou suas intenções e pediu sua permissão. Dort foi pego de surpresa, e, quase sem saber o que dizer, agradeceu e disse que pediria a opinião da esposa. Na hora do almoço, quando Hugo voltou para casa, relatou a Erika a pretensão de Ludwig. Ela confessou estar contente pela preocupação dos Wilkins, e afirmou ser de bom tom aceitar a proposta, já que isso traria mais comodidade ao neto. Mirka participou da conversa e se mostrou satisfeita pela sugestão de Ludwig. Então, fez planos de ter um quarto para ela e o filho. Os irmãos de Mirka também se entusiasmaram, já que também teriam um dormitório, principalmente Ivan, que já era um adolescente. No dia seguinte, Ludwig contratou alguns homens, que cuidariam da reforma, e pediu-lhes que começassem o trabalho ainda naquele dia. Ele os acompanhou até a fazenda dos Dort. Lá, foi recebido por Mirka e lhe fez um convite. "Gostaríamos que fosse, hoje à tarde, com Dirk, para tomar um chá no casarão." Ela sorriu ao convite do tão amável senhor, e confirmou a visita. Ao chegarem à residência dos Wilkins, foram recebidos por Beatriz e Carla, e logo a anfitriã se pronunciou: "Como está o meu neto? E você, Mirka?" Ela falava com um sorriso no rosto. Mirka foi bem recebida, com abraços de Carla e Beatriz. Parecia um sonho estar ali e ser tratada como da família. Sentaram-se em confortáveis poltronas, enquanto Beatriz acariciava o rosto de Dirk, afirmando ser ele parecido com o filho, principalmente na expressão dos olhos. Beatriz pediu ao Fred, o mordomo, para levar o neto para conhecer os jardins, e o avô prontamente os seguiu. Queria ver a felicidade estampada no rosto de Dirk. As mulheres, reunidas, discutiam vários assuntos, e Carla expressou a vontade de que o sobrinho estudasse com professores particulares. Ela sugeriu que o menino fosse todas as tardes para estudar no casarão, enquanto sua casa estivesse em reforma. Enquanto Beatriz foi dar ordens na cozinha, para o requintado chá, Carla convidou Mirka para ir ao seu quarto. Lá, mostrou-lhe seu guarda-roupa repleto de novidades da costura francesa. Carla havia separado algumas roupas e botas para lhe presentear, e antes se desculpou. "Gostaria que ficasse com esses trajes, não me leve a mal." Deslumbrada com os presentes, e um pouco sem jeito, ela agradeceu. "Obrigada, talvez não combine com meu jeito simples." Carla a convenceu de que sua vida mudaria,
Haveria algumas festas no casarão e ela teria trajes adequados para se apresentar, principalmente aos amigos, que Carla fazia gosto que conhecesse. Ao voltarem à sala, Ludwig as convidou para irem ao jardim, e quando lá chegaram, Dirk estava no balanço, que ficava entre árvores frondosas. Logo o chá foi servido em uma mesa apropriada, com excelente serviço de prata e algumas guloseimas e geleias para saborearem com as broas. O vento balançava as copas das árvores, enquanto Dirk se divertia, acompanhado por Alfred. Em determinado momento, Ludwig expôs uma ideia que vinha arquitetando em sua cabeça. Falava na possibilidade de mudar os jardins, e numa parte dele fazer uma plantação de tulipas. Ele era ouvido pelas senhoras enquanto se expressava. Acha, Mirka, que Hendrik poderá aparecer em nossa plantação? Não sei, senhor, pois os espíritos se manifestam em qualquer lugar. Eu sei, mas essa é uma homenagem que quero prestar ao nosso filho. Todos se entusiasmaram com a ideia, e Mirka disse que oraria para que isso acontecesse, porque sabia que Hendrik estava em paz, agora que a família reconhecera Dirk. Beatriz indagou. Mirka, você acha que agora que Hendrik está em paz, não voltará mais? Não sei, porque os espíritos aparecem quando menos esperamos. Você entende bem disso, não é, filha? Acrescentou Beatriz. Lido com visões desde pequena, e tive de sufocá-las para que não me considerassem uma doente mental. Mas o que dizem os espíritos? Interpelou Carla. Alguns me disseram que existe vida após a morte. Depois de ter visto Hendrik, acredito em tudo, afirmou Carla. A tarde caía e o vento soprava forte. Era hora de voltar para casa, e Ludwig os levou à fazenda. Naquele momento, Albert chegou à casa da amante, e logo se pôs a brincar no chão com o filho, estreando um brinquedo novo, que levara especialmente para ele. Mas este logo se esquivou e procurou o colo da mãe. Albert não se importou que o casamento com Mirka tivesse acabado. Agora era um homem livre e poderia viver ao lado de Miriam e Eurico. A cabana estava abandonada e Miriam lhe perguntou. Foi à cabana hoje, Albert? Fui. Deixei Andrew morando lá, assim toma conta da minha propriedade. Está feliz, Albert? Muito, assim podemos viver a nossa história. Após o incidente na igreja, quando foi desmascarado por Ludwig, e enfrentando o desprezo dos fiéis, ele não mais voltou. Qual era um episódio apagado em sua vida? Miriam tinha apostado todas as suas cartas e acabou vencendo. Depois de 2 meses, a reforma na casa dos Dort acabou. Eles já podiam desfrutar das melhorias. Ludwig não parou por aí, aumentou o rebanho de ovelhas, oferecendo melhores condições de vida aos Dort. O quarto de Mirka com o filho foi mobiliado com móveis finos. As camas eram em madeira de lei, com confortáveis colchões e com uma cômoda, que acomodava lindos castiçais, feita especialmente para eles. A rotina de Dirk mudara. Todas as tardes ele ia para o casarão para ter lições com Elizabeth, uma educadora inglesa, que ensinava com rigor, a tão disciplinado aluno. A família Wilkins se entusiasmava com o neto, e lhe fazia vários mimos, presenteando-o sempre com novos brinquedos, enquanto a avó afirmava ser ele o menino mais bonito de toda a Holanda. O tempo passou e a neve caía demasiadamente, estavam em pleno inverno. Ludwig plantou bulbos de tulipas para que desabrochassem na primavera. Mirka e Dirk estavam sempre no casarão. Às vezes, eles pernoitavam na casa dos Wilkins. Quase todas as noites Beatriz tocava ao piano, principalmente as músicas folclóricas, que agradavam Dirk. Gosto muito da nossa música, vovó. Eu também, Dirk, são alegres e divertidas. Carla se tornou muito amiga de Mirka, achando que ela deveria pensar em um novo casamento.
Em uma dessas conversas, a cunhada insistiu. Mirka, quando vai procurar um pretendente, quem me assumiria depois desse casamento? O nosso povo é conservador, mas deixe estar, os franceses são liberais. Sou comprometida com Jean, um aristocrata francês. Poderei apresentar-lhe a seus amigos. Não penso em casamento. Tenho vergonha de relacionar-me novamente. Carla achava divertido conversar com a cunhada. Queria realmente tirar-lhe a timidez. Trocavam confidências e ela se mostrava bastante mudada. Tinha Mirka como uma irmã, e desejava o melhor para ela. Por essa razão, insistia que ela conhecesse os franceses. Eles eram gentis e educados, e ela tinha certeza de que um deles se interessaria de verdade por tão amável criatura. A noite caía e o sono fazia-se necessário, e todos foram aos seus aposentados. Assim, Mirka e o filho pernoitaram ali mais uma vez. A vida dos Dort corria normalmente, embora com mais regalias. O tempo passou depressa, e logo chegou a primavera. O solo esquentava os bulbos de tulipas e eles cresciam. Ludwig levou Mirka para ver a plantação. Estava bastante animado, e queria muito que as tulipas trouxessem Hendrik outras vezes, nem que fosse por um minuto. Esse sonho aumentava a esperança de rever o filho e despertava a ansiedade em Beatriz e Carla. Mirka admirou os brotos que cresciam e disse: "É uma beleza, papai. Sinto tanta saudade de Hendrik." "Eu entendo, filha, mas se você se casar de novo, eu aceitarei." Mirka já o considerava como um pai, e lhe explicou que aquilo era coisa da cabeça de Carla, mas que não pretendia se casar novamente. A primavera se acentuava também no jardim de Miriam. O pequeno Eurico desfrutava de um balanço. Já tinha 3 anos de idade, e a mãe, como sempre, exuberante, chegou ao jardim acompanhada de Albert, que se mostrava muito carinhoso com ela, mas o pequeno continuava indiferente ao pai. Ele se queixou novamente e disse não entender a atitude do filho, a qual Miriam defendeu, atribuindo sua atitude à timidez e alegando que, aos poucos, o menino se acostumaria com ele. Albert estranhava o comportamento do filho, mas era imaturo para imaginar que ele era o espírito do filho abortado por Mirka, e que vinha resgatar desentendimentos do passado. O tempo passou e, no casarão, já se avistava a plantação de tulipas. Dirk sempre passeava pelos canteiros para admirar a beleza das flores. Certo dia, ele ouviu uma voz. "Meu filho, sou eu, Hendrik." "Seu pai." O menino olhou em direção ao som da voz e viu Hendrik. Já não se lembrava de mais das outras vezes que o havia visto, pois era muito pequeno. Quando firmou os olhos, o espírito desvaneceu, deixando-o atordoado. Ele correu para o casarão e contou ao avô. "Vovó, eu vi o espírito do meu pai." "Hendrik?" Ele, espantado, contou à esposa, que ficou feliz em saber da notícia. Mirka explicou ao Zwilikinski que também tinha visões, mas desde quando era muito pequeno não mais comentara sobre isso. Ela achava que ele era muito novo para tamanha descoberta. Diante do acontecido, Mirka foi para a plantação. Queria muito rever Hendrik, mas foi em vão. Como demorou para retornar, Ludwig foi chamá-la para tirá-la da tristeza em que estava. Ao entrar na sala, Mirka chorou e Beatriz a consolou, dizendo que isso não ajudaria Hendrik a aparecer, mas que tinha fé de que eles todos ainda veriam o rosto dele novamente. Terminada a aula com Elizabeth, Ludwig os levou de volta a casa. Erika estava na cozinha preparando uma das comidas preferidas de Dirk. Orgulhava-se de vê-lo comer tão bem e elogiar sua culinária. Mirka contou à mãe sobre a aparição de Hendrik e afirmou estar desolada por não tê-lo visto. A mãe lhe aconselhou, dizendo que ela não devia ter pressa, que as coisas aconteceriam sem que ela percebesse, e logo então poderia revê-lo.
Sentindo a falta do pai, Mirka perguntou à mãe: Onde está papai? Foi à fazenda dos Haus comercializar os grãos. Desde que Ludwig contribuiu com o plantio, nunca mais nos faltou cereais, e ainda podemos vender nossos produtos. Foi Deus que colocou Ludwig em nossa vida, ainda mais agora que morre de amores pelo neto, disse Mirka. Van e Franz agradeceram a irmã, sempre carinhosos com ela e Dirk. Disseram estar famintos, e a mãe pediu que eles lavassem as mãos para sentarem-se à mesa. Mirka, cuidadosamente, arrumou os talheres e organizou a mesa com elegância. Os irmãos nem notaram seu capricho. Comiam a comida rapidamente quando ouviram a voz de Dort. Ainda bem que cheguei na hora, estou faminto. Como foi, papai? Vendeu os grãos? Sim, fiz um ótimo negócio. Deus abençoou a nossa colheita, que foi farta. Mirka estava realizada, os pais estavam felizes com a prosperidade, e ela, encantada com os Wilkins, que a tratavam como uma filha, não deixando que nada faltasse à sua família. O verão abafou os ares. Mirka estava no casarão tomando a fresca, quando Carla a interpelou. Darei uma festa para as famílias do nosso convívio, e também para meus amigos franceses. Terei imenso prazer em apresentar-lhes. Sempre que falava dos franceses, Carla se referia a Jean, seu noivo, dizendo que só tinha olhos para ele. A jovem era muito expressiva e Ludwig fazia todos os seus gostos. A data da festa foi marcada, e logo chegou o grande dia. Seus amigos chegaram à residência. Bonjour, Jean. Paul e Gerard Bouchier. Após os cumprimentos, ela os levou aos quartos de hóspedes, que estavam devidamente arrumados para eles. Alfred carregou as malas, que seriam desmanchadas pelas arrumadeiras, que colocariam os pertences deles nos armários. Depois, todos se dirigiram à sala, e, como sempre, Jean, um irresistível galanteador, disse: Como está Bela? Parece-me a mais nova flor do jardim. São seus olhos, respondeu Carla. Beatriz e Ludwig os cumprimentaram e, após servirem algumas guloseimas, eles foram descansar. Mirka não foi para o casarão naquela manhã, pois estava se preparando para a noite. Seria sua primeira festa. Sentia-se como uma adolescente se preparando para seu primeiro baile. A mãe achava justo que ela se sentisse assim, pois nunca havia desfrutado, antes, de um evento como aquele. Erika enrolou os seus cabelos, para depois modelar o penteado. O vestido, separado na cama, e as joias haviam sido presentes de Carla, que a queria ver deslumbrante para apresentá-la à sociedade. À noite, ela se vestiu. Parecia uma aristocrata, com uma linda tiara nos cabelos. O vestido era longo e bordado, tinha um decote provocante, e uma joia encantadora adornava seu pescoço. A mãe se comoveu, pois nunca a tinha visto tão linda. Parecia fina e requintada, longe dos sofrimentos que passara. No horário marcado, Ludwig foi buscá-la com a carruagem, e se admirou ao vê-la. Educadamente, convidou os Dort para que desfrutassem da festa, mas eles disseram que esta era para os jovens. Mirka sentou-se ao lado de Ludwig e o condutor guiou o veículo. Mudanças favoráveis, jamais pensei em vê-la tão encantadora, Ludwig falou amável. Ideia de Carla, Mirka respondeu, sorrindo. Quando ela desceu da carruagem, entrou no casarão de braços dados com Ludwig, que a acompanhou até o salão principal. Em seguida, Carla foi ao seu encontro. Sei que será a mais bela da festa. Não fale assim, Carla, sinto-me deslocada. Carla orientou para respirar fundo e não se preocupar, pois estaria sempre a seu lado para assessorá-la. Logo a apresentou aos amigos. Gerard Bouchier tomou a frente, encantado.
Mademoiselle, nunca vi antes. Carla quebrou a conversa, dizendo que ele tinha a noite toda para conhecê-la, e fez as demais apresentações à sociedade. Mais tarde, após Mirka e Carla conversarem com os convidados, Mirka sentou-se em uma poltrona e Gerard se aproximou para conquistá-la. Não posso deixá-la sozinha, parece-me tão solitária. Sou apenas uma camponesa, simples e tímida. Ele demonstrou interesse por ela, que lhe explicou que era cunhada de Carla e que tinha um filho de Hendrik, o irmão falecido. Ele percebeu que ela ainda se emocionava ao se referir a Hendrik, e tentou consolá-la, dizendo que ela não devia se prender ao passado, e que era muito jovem e tinha um futuro pela frente. Após investir sua sedução, notou que Mirka não se interessou. Dessa forma, pediu desculpas e se retirou. Gerard ficou curioso para saber mais sobre Mirka, assim procurou Carla e a interrogou. Muito franca, Carla lhe contou que ela engravidara de Hendrik e não tivera tempo para se casar, porque ele falecera em seguida. Após o acidente, Mirka havia se casado com Albert para dar um nome a seu filho, mas este não passava de um mau elemento. Arrumara outra mulher e tivera um filho com ela. Estavam oficialmente separados pela igreja. Quem vê, nem percebe esse sofrimento. Ela aparenta uma tranquilidade e uma jovialidade surpreendentes, esclareceu o francês. Sinto que gostou de Mirka, não é Gerard? É uma mulher encantadora. A música alegrava o ambiente, mas se fazia tarde. Então Mirka pediu a Ludwig que a levasse para casa. Ele a convidou para pousar aquela noite no casarão, mas Mirka insistiu em voltar à fazenda. Gerard se aproximou e declarou querer revê-lo o mais breve possível. Com certeza, ele não desistiria tão facilmente de cortejá-la. Enfim, despediram-se. De volta à sua casa, Mirka e Dirk se dirigiram para o quarto. O menino dormia tranquilamente. Quando olhava para Dirk, o rosto do filho a levava a pensar em Hendrik, pois ambos eram muito parecidos. O que ocorrera naquela noite a fez sentir como se tivesse traído Hendrik, o seu grande amor. Pensando assim, e se revirando na cama, o sono acabou por vir. Na manhã seguinte, na casa de Albert, a mulher o acordou e o avisou que era hora de levantar-se, pois ele tinha compromisso bem cedo com os trabalhadores. Tinham de entregar uma encomenda ainda naquele dia. Enquanto isso, Eurico dormia. Albert acariciou o rosto do pequeno, admirando sua beleza, e pensou na distância que existia entre eles. Desejava que aquilo acabasse para que pudesse desfrutar daquele amor. Albert trabalhava para dar o luxo à mulher e para mimá-la, fazendo extravagâncias e comprando joias caríssimas. Ele sentia que o seu dinheiro andava curto por conta dos gastos excessivos, mas não conseguia se conter. Queria dar o melhor a ela e a Eurico. A dificuldade entre ele e o filho, a falta de aceitação da criança, deixavam-no aturdido. Albert não entendia tamanha indiferença, já que morria de amor pelo garoto. Certo dia, ao retornar para casa, o filho o recusou, quando ele o cobriu de carinhos. Desgostoso com a cena, ele saiu para esclarecer as ideias, e, então, foi ao bordel, onde havia mais jogatina. As raparigas o fizeram beber além da conta, e, atrapalhado com o álcool, Albert apostou todo o dinheiro que levara, perdendo grande soma. Chegou a casa a altas horas. Miriam estava inconformada. O que houve, Albert? Onde esteve? Na jogatina do bordel. Perdi todo o dinheiro que levei. Ela chorou inconformada. Ele nunca fizera aquilo antes. Chamou-lhe a atenção e reclamou que estava perdendo a herança de Eurico no jogo. Ele retrucou, dizendo que o filho não o amava, e que foi por esse motivo que ele fora ao bordel. Não esperava mais nada, pois o menino estava cada vez pior. Ela o confortou, dizendo que, aos poucos, ele o conquistaria,
mas que ele teria de ter juízo e cuidar do futuro da criança. Ele deitou-se na cama. Mal conseguia raciocinar, o álcool já o havia limitado. As companhias inferiores do plano espiritual acompanhavam-no. Albert estava sendo obsidiado por maus espíritos, que queriam se vingar de um passado no qual ele havia destruído a felicidade deles. A intenção era deixá-lo na miséria. No casarão, o comentário era sobre Mirka. Gerard não parava de elogiá-la, pedindo a Carla que ela levasse até lá. Naquele dia, Ludwig visitou a fazenda para buscar o neto para as aulas com Elizabeth, e insistiu que Mirka o acompanhasse. Diante da insistência do avô de Dirk, ela seguiu com a carruagem. Chegou comportadamente vestida, num traje elegante, mas o seu encanto estava no olhar, que fascinara Gerard. Eles se cumprimentaram e ele beijou-lhe as mãos delicadamente, sem tirar o olhar do rosto ruborizado da jovem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na sala de chá, luxuosas cadeiras embelezavam o ambiente onde todos se acomodaram. A conversa animava todos os presentes. Jean afirmou que o romance com Carla acabaria em casamento no ano seguinte. Carla concordou com o noivo e eles traçaram planos para o futuro. Mirka observou a cena e a paixão que os envolvia. Jean era alto e magro, tinha cabeleira farta e traços delicados. Gerard era um pouco mais velho, tinha olhos castanho claros, cabelos lisos e um sorriso estonteante. Os jovens franceses eram realmente homens interessantes. Paul era um pouco tímido, tinha porte elegante e barba cerrada. De repente, Mirka se deu conta de que despertava para o amor. Havia muito tempo que nem notava aos homens, sendo discreta e submissa. Sentia-se como se estivesse traindo Hendrik. Apagar a imagem dele era algo difícil e doloroso. O chá da tarde foi servido no jardim, em meio ao cheiro das flores, e a conversa continuou até o anoitecer. O pequeno Dirk reclamou estar cansado e disse que queria voltar para casa. Carla insistiu que eles pernoitassem no casarão, mas Mirka havia prometido à mãe que ajudaria pela manhã. Por esse motivo pediu a Ludwig que a levasse para a fazenda. A conversa entre Carla e os franceses se estendeu e Gerard exprimiu o desejo de comprar uma propriedade por aquelas bandas. Carla, curiosa para saber quais eram os seus pensamentos, perguntou: o que motivou a comprar uma propriedade? Adoro o ar desta terra, quero uma fazenda onde eu possa ver a fauna e a flora colorindo as colinas, e, também, pelo fato de uma jovem senhora ter me inspirado, ainda mais, o desejo de possuir uma moradia aqui. Carla sorriu com brilho nos olhos, pois queria muito que Mirka encontrasse um novo amor, mas afirmou que, casando, preferiria a França. Jean aplaudiu, pois ele jamais deixaria seu país. Assim, seu casamento seria perfeito. Era a hora da ceia, que foi servida com pratarias e gosto requintado. Eles se sentiam em casa. Carla era muito hospitaleira. Naquela noite, Albert chegou à casa e recebeu o carinho de Miriam. Embora estivesse aborrecida pela noite anterior, ela havia conseguido perdoá-lo. Eurico estava se distraindo com um brinquedo novo. Albert se aproximou para beijá-lo e, mais uma vez, ele o rejeitou, correndo em direção à mãe e chorando muito. Miriam o reconfortou, dizendo que talvez ele agisse daquela maneira por ser ainda muito novo e apegado a ela. Passaram-se dias e Albert continuou bebendo. Em vez de ir para casa, ele ia para a jogatina. Certo dia, ele entrou no bordel com um bom dinheiro, reservado para comercializar um lote de madeiras no dia seguinte. A bebida e a inexperiência com o jogo o fizeram perder tudo. Ele chegou a casa totalmente embriagado. No dia seguinte, quando ele se levantou, Miriam perguntou: foi a jogatina ontem? Foi, e perdi a cabeça.
Gastei todo o dinheiro da compra das madeiras. Cada dia que passa o vejo mais desiludido. Eu não lhe basto? Sim, me basta. Mas a indiferença de Eurico me faz perder o juízo. Ele se desculpou, prometendo que aquilo não aconteceria mais, faria de tudo para recuperar as perdas e, assim, partiu para a carpintaria, certo de que teria muitos problemas a resolver. Miriam estava decepcionada. Queria um homem que lhe desse segurança financeira, e temia que o amante perdesse toda a fortuna que estava acumulando durante aqueles anos de trabalho. Naquela manhã de verão, Ludwig foi à fazenda a buscar o neto e convidou Mirka para ir se aquecer nos jardins do casarão. O pedido de Ludwig foi insistente, e ela cedeu aos apelos do sogro. Ao chegarem, ela foi recepcionada por Carl e pelos amigos franceses. Todos a recebem com alegria, e, em especial, Gerard, que se aproximou e disse: Bonjour, mademoiselle. Ele tinha resolvido investir naquele romance, e não queria perder tempo. Gerard expôs seus pensamentos, afirmando que desejava encontrar alguém especial para contrair matrimônio. Mirka afirmou que esse era um passo muito sério e que seria necessário conhecer bem o companheiro, para não cair em desatino. Ele comentou que conhecer um ao outro era uma etapa necessária, mas que seu coração falava alto, e queria lhe fazer a corte. Contudo, antes, teria de voltar à França para deixar os negócios acertados. Com aperto no coração, ele lhe prometeu escrever, e, estonteado com a sua beleza, afirmou que o seu pensamento estaria sempre com ela. Chegou o dia da partida e Ludwig levou os franceses para o porto. Capítulo 11. O casamento duplo. A rotina de Mirka continuou, sempre às voltas com a cozinha, ajudando a mãe, pois, na fazenda, trabalho não faltava. Desde ordenhar as vacas até alimentar os animais. Ambas conversavam, enquanto o fogão a lenha cozinhava a comida lentamente. O pensamento de Mirka estava longe e, pensativa, ela comentou com a mãe. Mamãe, acha que Gerard se interessou mesmo por mim? Veremos. Se ele estiver mesmo interessado, logo receberá sua carta. Os dias se passaram e, na moradia de Albert, a situação piorou. Em uma noite, quando chegou da jogatina embriagado, a mulher reclamou e chamou-lhe a atenção. Contudo, ele não lhe deu ouvidos e foi deitar-se. Não conseguia dialogar, estava completamente alheio a tudo. No dia seguinte, após ele ter saído para o trabalho, Miriam resolveu procurar Denise, a dona do bordel. Chegando lá, ela recebeu bem, procurando saber como estava o relacionamento com Albert. Como está, Miriam? Como vai a vida de casada? Péssima. Albert tem bebido muito, tem perdido muito dinheiro na jogatina. Eu já o aconselhei por diversas vezes, mas ele não me ouve. Eu pensei que teria um futuro promissor com Albert, retrucou a dona do bordel. Eu também pensei. Como faço, Denise? Os negócios dele estão afundando. Tenha calma, tentarei falar com ele assim que voltar ao meu estabelecimento. Miriam foi embora, agradecendo a sinceridade da amiga, e voltou para casa. Seu filho havia ficado com Gertrudes, uma senhora viúva que, às vezes, ajudava a cuidar do pequeno, quando ela precisava sair. Ela estava atormentada com o comportamento do amante. Teria de esperar pela ajuda de Denise, que sempre a aconselhava sobre seu destino. Enquanto isso, na fazenda dos Dort, Mirka recebeu a tão esperada carta, e a leu em voz alta para sua mãe, que era sua confidente. Saudades. Cara Mirka, estou longe, mas meu pensamento está perto de você. Chego a contar os dias para o nosso reencontro. Só de lembrar-me de sua fisionomia, meus olhos se enchem de esperança. Sei que passou maus momentos em sua vida, por esse motivo,
Desejo aliviá-la de todos os pesares. Sinto, a cada dia que passa, o desejo de reencontrá-la, e torná-la a mais feliz de todas as mulheres. Francamente, penso em voltar, fixar residência em sua amável terra e, após, desposá-la, para que sejamos felizes para sempre. Aguarde-me, que eu estou resolvendo os meus negócios, e penso, em breve, retornar e rever o seu rosto, com seu singular sorriso. Deste que espera os dias para viver intensamente este amor. Gerard. Após ler a carta e receber ver a aprovação da mãe, ela perguntou: Acha que Hendrik vai me perdoar se eu me casar de novo? Claro, filha. Ele sempre vai desejar o melhor para você, Dirk. Naquela tarde, Mirka foi ao casarão em busca de conselhos, pediu que Ludwig a orientasse. Papai, Gerard me escreveu e quer desposar-me, acha que devo aceitar? Tem a minha aprovação, Mirka. Gerard é um ótimo pretendente. Carla se antecipou à conversa e ficou imensamente feliz, já que Jean também a pedira em casamento e poderiam casar-se e festejar no mesmo dia. Mirka estava confusa e caminhou pelos jardins, entre as tulipas. Ela acreditava que, um dia, Hendrik reapareceria. Ao voltar, Carla percebeu que Mirka estava muito aflita. O que sente, Mirka? Temo que se eu me casar de novo, Hendrik não me perdoe. Carla lhe aliviou, dizendo que Hendrik era uma pessoa boníssima e que gostaria de vê-la feliz, embora não pudesse estar com ela. A cunhada opinou que, talvez, ela viesse a ter uma visão do espírito do irmão, e que, com certeza, ele aprovaria o casamento. No calor da emoção da notícia do casamento, Carla convidou Mirka para ir ao seu quarto. Queria mostrar-lhe seu enxoval e encomendar as mesmas peças, vindas de Paris, para a cunhada. As duas se afinavam cada vez mais. Mirka estava feliz, sua família também. O que poderia querer mais? Tudo andava como sonhar um dia. Miriam, ao contrário, estava vivendo um pesadelo. De nada adiantara os conselhos de Denise. Naquela noite, Albert chegou transtornado. Ela quis saber o que estava acontecendo, e ele afirmou ter jogado com profissionais, e perdido a casa em que moravam. Ela, em prantos, exaltou-se. Perdeu a cabeça, Albert. O nosso lar vai desmoronar. Não se preocupe, tenho a cabana, poderemos nos mudar para lá. É muito distante, ficarei afastada de todos, reclamou Miriam. Ele prometeu reverter a situação. Seria por pouco tempo, recuperaria toda a fortuna, e poderia lhe dar o conforto de antes. A família de Albert se mudou para a cabana. O ambiente simples desgostou Miriam, que não conseguia disfarçar seu sentimento, queixando-se do lugar rude e agreste. Os desentendimentos começaram. Miriam odiou a simplicidade da cabana. Naquela noite, o menino teve pesadelos e acordou assustado. Mamãe, tenho medo deste lugar. Não tenha receio, filho, eu estarei sempre por perto. A cabana fazia Eurico ter a sensação do que ocorrera quando Albert batera em Mirka, fazendo-a abortar. Isso ainda traria sérios problemas para o menino. Miriam, acostumada com mordomias, não se adaptava àquela vida. No inverno, não tinha como sair de casa, a neve a impedia. Albert parou com a jogatina, mesmo porque não tinha mais nada para jogar. Ele tentava fazer com que Miriam entendesse o seu deslize, mas o relacionamento dos dois esfriou. Mirka estava em sua fazenda quando recebeu outra carta de Gerard, na qual ele avisava que logo que chegasse a primavera, estaria de volta para vê-la, e resolver suas pendências. Ela estava ansiosa, ainda não tinha obtido uma resposta de Hendrik, mas aguardaria sua aparição, já que a decisão dele lhe era importante. O inverno terminou e os brotos salpicavam o prado. Carla recebeu a visita de Jean e Gerard,
que chegaram alegres e enamorados. Ludwig foi buscar Mirka para revê-lo. Assim que chegaram ao casarão, Gerard se antecipou e beijou-lhe as mãos. Que saudade! Também estimo vê-lo. Gerard lhe contou as novidades da França e disse que se preparava para comprar uma propriedade. Os ares da Holanda lhe traria muitos benefícios. Ludwig o incentivou. Amanhã mesmo iremos visitar uma propriedade que está à venda. Iremos, Sr. Ludwig, afirmou Gerard. Diz que já tinha sido informado sobre o casamento da mãe. Ele era um menino compreensivo e fazia gosto que tudo desse certo.